E aí, meus amigos da TV Barueri.live, estamos começando aqui mais um Café com Justiça hoje. O som tá ok, diretor? Tudo certinho dessa vez? Então tá bom, vamos começar, né? Vamos começar. E aí, Thalita, como que tá a sua sexta-feira? Tudo jóia, tudo ótimo. E você? Graças a Deus, mais um Café com Justiça. Hoje o Café com Justiça é com um grande amigo, que tem uma história maravilhosa para contar. É verdade. Tem história, o programa promete. Verdade. Não é verdade? Hoje vai ser bom, hein, pessoal? Estamos aqui com o doutor Ajuricaba Menezes. Boa noite, doutor. Boa noite, Thiago. Boa noite, Thalita. Meus cumprimentos. Uma honra ter você aqui. Aos ouvintes e telespectadores da TV Barueri. Já quero me antecipar aqui e desejar uma boa noite para minha querida presidente da OAB Barueri, a doutora Ana Luísa Castro. É isso aí, mais um amigo da OAB Verdade. aqui na TV Barueri.live, né? A OAB tá em peso aqui, OAB né? em peso, é isso aí. Todo advogado da OAB que quiser vir também, quiser estar junto com a gente aqui, quiser contar sua história de vida ou quiser falar da sua área, o programa está sempre aberto aqui, em nome da doutora Ana Luísa, para a OAB e o Café com Justiça. Com certeza. Mas vamos lá. Posso falar aquele título? Pode falar o que você Hoje tem quiser, história. meu amigo. É livre aqui, viu? Fique à vontade, você, a Thalita, pode fazer qualquer tipo de pergunta, viu? Olha, Então que vamos convidado lá. bom assim, né? É bom assim. Hoje a entrevista, o tema da entrevista é da Universidade do Crime para a Faculdade de Direito. A gente quer que o doutor conte a sua história de vida, porque ela é muito rica, né? E é uma história de superação também, né? Sim, eu entendo também assim, Thiago. É por isso que eu faço questão de revelar. Eu não guardo isso só para mim, pelo seguinte, que é uma história, de certa forma, até um pouco singular, porque a gente tem visto que a nossa sociedade, ela rejeita o indivíduo que tem antecedentes criminais e sem falar que aquele que sofreu condenação, seja ela qual for, a nossa sociedade não admite. Mesmo que ele pague, pode passar anos, continua o preconceito, né? Perfeitamente. E o resumo da minha história é o seguinte: em 1981, eu cometi um crime grave, um crime de sequestro, que até então era uma modalidade que praticamente era reservado para políticos, né? O crime de sequestro. Era mais sequestro político, né? Perfeitamente. Era a época da Dilma lá, É, falam que ela exatamente. sequestrava, né? Não sei se é verdade. Sim, ela fazia parte do NR8 e coisa do tipo assim, que eram organizações em defesa da democracia, né? Ela, Zé Serra, Aloysio Nunes Ferreira, e vai por aí afora, Zé Disseu, Gabeira, todo esse pessoal aí, né? Então esse pessoal também tem história. Mas o meu sequestro não era sequestro político, então não era comum. E em 1981 eu sequestrei uma pessoa, um milionário. Naquela época também só era vítima de sequestro milionários. Hoje não, hoje qualquer um tá sujeito a ser vítima de sequestro. Mas naquela época era um milionário. E aí eu fui preso, fui processado, condenado a 8 anos de reclusão em regime fechado e fui cumprir pena no Carandiru. Olha, da época do Famoso Carandiru, Carandiru. né? O famoso Carandiru. Eu já tenho uma pergunta. Hoje eu vou encher de perguntas. À vontade, né? à vontade. O que motivou o sequestro lá atrás? Porque, se me permite, a sua vida ela não era Não, crime. não tinha nada a ver com crime, realmente. Eu era um trabalhador e trabalhava bastante. Quantos anos o senhor tinha na época? Na época, 28 anos de idade, né? Era um trabalhador. Um trabalhador e trabalhava na construção civil. E esse cidadão foi lá e não me pagou um serviço que eu fiz na residência dele, na mansão dele no Morumbi, e falou um desaforo para mim e eu não gostei. E num momento de irreflexão, eu peguei e resolvi tomar essa medida extrema, um absurdo,
sequestrar uma pessoa. Hoje eu acho que esse crime tem que ser tratado com todo o rigor da lei. Eu digo isso como pai de família, como advogado, e é o tipo da coisa, né? Ainda bem que diminuiu nos últimos anos a modalidade do crime de sequestro no nosso país. Diminuiu bastante, porque hoje as polícias estão bem aparelhadas, né? Naquela época não, naquela época era fácil porque eu estava ligando de Cotia dizendo que estava em Santo André e fiquei meia hora no telefone. Se eu falo isso hoje, imediatamente estaria preso já, né? Então a tecnologia nesse aspecto aí avançou muito. Então é uma coisa que inibe muito os indivíduos que gostariam de cometer um crime de sequestro, né? Mas o mais importante é que eu fui preso lá, eu tinha apenas o curso primário e tinha um apoio da minha esposa, a Rosa, que ela foi me visitar e chegou lá e falou, olha, eu vou te ajudar. Eu falei, olha, eu não tenho futuro, porque a sociedade daqui para frente vai me ver com outros olhos, e tá aquelas conversas todas lá. Mas ela falou muita coisa, né, até hoje. Mas ela chegou e falou, não, eu vou te ajudar. Aí, num primeiro momento, levou uma Bíblia para mim, li a Bíblia de ponta a ponta lá. E depois falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou atender o teu pedido e vou estudar. Mas eu não quero a Bíblia não, eu quero estudar. Traz uns livros para mim, do primeiro grau aí, assim, essa. Daí ela trouxe, eu tinha só o curso primário. Ela trouxe, eu comecei a estudar. Prestei exame supletivo lá, eu tive a oportunidade, prestei exame supletivo, passei. Aí peguei gosto. Aí eu fui transferido, dado o meu bom comportamento, para a Colônia Penal Agrícola de São José do Rio Preto. Fui para lá. Isso foi... Quantos anos o doutor cumpriu? Eu fiquei 2 anos preso no Carandiru, em regime fechado, né? E a convivência lá dentro? A convivência, no meu caso, eu não me misturei, vamos dizer assim, eu não me misturei. Eu jogava na seleção da casa do Carandiru, que lá a seleção é muito rigorosa, era 7.500 atletas para ser escolhidos, né? Então tinha bastante atleta lá. Então eu joguei lá, jogava futebol, jogava modéstia à parte muito bem, né? E sempre me dei bem com o pessoal. Eu não fumava, não usava droga, nada de droga. O pessoal chegava e falava, e aí, Ajúlio? Me chamava de Ajúlio. E aí, Ajúlio, como é que é, rapaz? Tu vai tirar essa cadeia na cara limpa? Eu falei, não, meu amigo, estou de boa, viu? E continuei ali estudando, trabalhando, ganhei a confiança dos funcionários, pessoas boas, pessoas que me respeitavam. Eu respeitei, porque ganhou até cargo entre eles, sim, né? Sim, é verdade. Né? Lá eu fui coordenador de um pavilhão. Olha. Coordenador de um pavilhão. Escolhiam 7 coordenadores para reivindicar perante a administração coisas boas para aquela comunidade carcerária, né? Ali começou sua luta por justiça. Exatamente. Inclusive, à época, nós fizemos um mutirão carcerário, dado esses coordenadores aí, e de uma vez só, inclusive com a presença da imprensa lá no Carandiru, nós colocamos tirar dali de uma vez só 250 presos que estavam cumprindo pena de forma irregular no Carandiru, dado essa comissão de detentos. Tanto é que eu defendo até hoje os mutirões carcerários. A OAB precisa realmente ver que é uma forma de você baixar essa montanha de pessoas que estão cumprindo pena de forma irregular hoje nas cadeias, né? Embora melhorou bastante, mas mesmo assim nós temos no mínimo aí 80 mil presos cumprindo pena de forma irregular no nosso sistema prisional só no estado de São Paulo. Isso são dados oficiais, pessoas que têm direito a progredir de regime e que não progridem. Fora a superlotação. Fora a superlotação, que isso é um absurdo, um desrespeito à própria Constituição. Né? Agora, eu fui para a Colônia Penal Agrícola, lá em São José do Rio Preto, e lá eu prestei o exame supletivo de 2º grau. Terminei, lá estudei também, que lá tinha condições de estudar, trabalhar. Lá em São José do Rio Preto, é importante dizer, tinha
a olaria, onde o preso trabalhava na olaria, tinha a pocilga, onde os presos iam cuidar dos porcos, tinha a cozinha, onde ele fazia a própria comida, a horta, o pomar, o retiro para cuidar de gado. E essa colônia agrícola fica no estado de São Paulo? Fica no estado de São José do Rio Preto, na cidade de São José do Rio Preto, né? E tinha outra também em Bauru, não sei se é o IPA, Instituto Penal Agrícola. É a mesma coisa, Instituto Penal Agrícola lá de São José do Rio Preto. Parece que acabaram com isso daí, virou bagunça. O crime organizado tomou conta e agora isso, eu nem sei se existe. É uma pena, né? Porque de certa forma ajuda na Sim, reeducação do e outra preso. coisa, lá o preso trabalha e ele para se autossustentar. Isso é uma coisa que tem que acontecer, né? Porque é um absurdo para a sociedade. Um preso custa 3 salários mínimos por mês. Eu estava falando para o Tiago que em 1992 nós tínhamos no Brasil cerca de 129 mil presos. E o custo era 3 salários mínimos. Foi o primeiro censo penitenciário que foi feito no Brasil, em 1992. Hoje nós temos, segundo o Ministério da Justiça, cerca de 768 mil presos. O custo é o mesmo. É o mesmo. A média é de 3 salários mínimos. Então é muito elevado, não vai ter dinheiro para a saúde, para a educação. O Estado brasileiro, ele investe R$200 por mês com um aluno. Um preso custa R$2.500, R$3.000 por mês. Então existe uma inversão aí. Inclusive eu vou pular um pouco da sua trajetória, mas depois a gente volta. Eu lembro que o doutor já saiu candidato a deputado federal e era uma das bandeiras de campanha. Sim, exatamente. Que o preso precisa trabalhar e estudar. Porque o Estado não suporta, já tem uma previsão aí, segundo o Ministério da Justiça, que em 2025 nós vamos ter 1,5 milhão de presos, gente. Nossa, muito O problema são os recursos para manter esse pessoal na ociosidade e agora com um detalhe, né? Com o crime organizado tomando de conta disso aí. Então o retorno é zero. Não é que, por exemplo, o Canadá, só para dentro desse raciocínio, o Canadá ele investe 25 mil reais por mês com presos. Só que a reincidência no Canadá é de 40%, nos crimes comuns, de 40%, e de 14% nos crimes graves. Aqui é 80%, 86%. Então o retorno é praticamente zero. O indivíduo que entra nesse sistema prisional que aí está, ele sai pior. Exato. Então, uma coisa que realmente precisa tomar providência. O nosso presidente, ele diz que quanto melhor amontoa aquele pessoal, quem mandou ele sequestrar, estuprar, toda aquela conversa lá. Mas espera aí, isso é muito bonito num regime ditatorial, numa democracia não se admite. Não. E também lá dentro tem inocente. Sim, tem inocente. Tem pessoas que, no caso, por exemplo, foram motivadas ou estão passando por alguma situação, não estou falando que é certo, mas está passando uma situação, vai lá, comete um crime, e aí vai para lá, vai perder a vida lá dentro? Sim. Veja só, hoje eu sou advogado, sou pós-graduado em Direito Eleitoral pela Escola Superior de Magistratura, sou jornalista, sou pai de 3 filhos advogados e tenho um rapaz, também que é meu filho, que é pastor evangélico lá em Juazeiro do Norte, né? E eu queria também que ele fosse advogado, ele está no 5º ano, é o Flávio, né? Lá em Juazeiro do Norte, né? Mas tudo isso, de acordo com esse pensamento infelizmente, do nosso presidente, que acha que tem que amontoar e jogar um por cima do outro, não é assim. O objetivo pelo qual o Estado prende o indivíduo é buscando a sua recuperação. É o Estado que prende e é o Estado que diz em determinado momento, por força de lei, que esse indivíduo deve retornar para o convívio social. E as regras são ditadas pelo Estado. Mas o Estado não permite que esse indivíduo, que ele participe de um concurso público, dificulta a vida dele, né? Que em qualquer empresa onde o indivíduo vai, que ele tem antecedentes criminais, certamente ele vai ser já alijado, ele já vai estar fora de qualquer seleção. De certa
forma, isso acaba motivando a reincidência. Sim, né? porque o indivíduo não tem opção. Eu digo isso, sabe por quê? E faço questão de dar sempre esse depoimento, porque imagina as mães, os pais, vendo a Juricaba falar hoje, né? Vai dizer o seguinte: meu Deus, nem tudo está perdido, olha esse moço aí. Exato. Onde ele estava na mesma condição do meu filho, e ele, olha, foi lá, ele conseguiu. Advogado, jornalista. Exatamente. E pai de 3 e filhos. formou uma geração. Uma geração de filhos. Que esse é o meu orgulho. Eu acho que é o meu grande patrimônio, são os meus filhos e a minha esposa. O resto são, vamos dizer assim, bobagem. Né? Inclusive, falando em filhos, doutora Vanessa, já tive o prazer de trabalhar. Um grande beijo para você, está aqui nos assistindo. E é uma grande amiga. Está convidada para estar aqui. No ótimo. Café com Justiça também. Modéstia à parte, uma excelente advogada, viu? Mas você puxou saco. mas é excelente. Mas eu sou fã da Vanessa, eu acho ela muito inteligente. Aliás, é o seguinte: tudo que eu preciso, eu pergunto para ela. Ela é minha consultora jurídica. Olha, que bom, hein? O vereador Wilden Silva está mandando um abraço aqui também. Um grande abraço, vereador. Para o meu querido amigo Wilden. Eu apoiei ele. Exato. Acredito muito em você, rapaz. Espero que você faça um bom mandato, defenda a nossa população do jeito que tem que defender. E eu tenho certeza que pelo seu caráter, pela pessoa que eu conheço, o povo de Barueri não vai se decepcionar. Exatamente. O Juninho Teixeira está até cantando a música aqui, da campanha. O Juninho, grande amigo, esse rapaz é gente fina. Foi conselheiro tutelar aqui em Barueri, Isso, exatamente. né? Não é ele? Um rapaz maravilhoso, é uma pessoa do meu coração. Trabalha comigo hoje, um grande abraço. O Ricardo Zacariotto está mandando uma pergunta. Outro Está mandando um amigo. abraço, outro amigo. Outro amigo. Está mandando uma pergunta aqui. Qual foi a sua maior dificuldade quando estava preso? A minha maior dificuldade foi estar preso, né? Além disso. Mas na realidade é a saudade da família, né? Aqui, dos parentes, dos amigos, é uma outra realidade. Por exemplo, né? quando aconteceu, a Vanessa devia ser pequena. Sim, a Vanessa não era nem nascida. Olha né? só. Né? Quando eu saí candidato a deputado federal, em 1994, eu saí candidato e eu tive que levar, a Vanessa tinha 7 anos de idade, eu levei a Vanessa até o Carandiru, o pessoal tudo pendurado aqui, falou: o seu pai foi preso. Ela é uma criança, né? A gente precisa saber como é que ela iria reagir, né? Na escola, ela estudava no colégio de freira. Aí ela falou: pai, mas você foi preso porque o pai fez coisa errada. Então, quando a gente faz uma coisa errada, a gente tem que pagar por aquilo. E mostrei ali para poder ela não crescer traumatizada, né? Para já saber, quando, por exemplo, poderia enfrentar numa escola com 12, 13, 14 anos, enfim, na adolescência, algum... Pois é verdade. É verdade. E a gente sabe como a nossa sociedade é. Não adianta que discrimina mesmo, né? Discrimina. Esse é o grande problema. Enquanto o doutor ficou no Carandiru ou preso, já participou ou já viu alguma rebelião? Porque no Carandiru, na época, lá tinha muito. Até chegou a hora da roda estourar lá e, enfim, aconteceu o que aconteceu. Né? Naquela época, ainda era na época do regime militar, então morria gente todo dia no Carandiru, só não era divulgado. Porque hoje, se morrer alguém aí, o pessoal a imprensa já divulga, né? Mas na época, todo dia morria gente. O negócio de morrer 2, 3 era normal. Todo dia no Carandiru. Normal, era normal assim, para a época. Né? Sim. Mas eu participei, não, eu estive no Carandiru na época de uma rebelião, que foi uma rebelião muito violenta. Né? Morreram 26 presos e 3 funcionários. Foi no dia 29 de março de 1982. Né? Foi uma rebelião que realmente teve uma grande repercussão. Né? E depois a gente sabe o massacre do Carandiru, né? Que depois aquela outra lá eu já estava em liberdade e tudo. Mas a gente também foi uma coisa mundialmente conhecida. A morte de 111 presos oficiais, vamos colocar assim, né? Porque a realidade parece ser outra, bem diferente, né? O número, mas os números oficiais são de 111 presos, mortos na época. Tem um outro amigo mandando mensagem aqui, o Baltazar Silva. Baltazar, meu amigo, foi candidato a prefeito. Doutora Giovana Cunha,
doutora Rafael Giovana. Spinassi, Everton Barros, doutora Rosângela Lanos, perita forense lá, um grande abraço, tem parceria com a gente Sempre aqui. com a gente aqui, todas as sextas. Pois é. Então, eu na sequência do que eu estava falando, né, eu saí em 1983, né, 85 eu prestei vestibular, passei, cursei 5 anos de faculdade de Direito na Fiel, albergado, em prisão albergue domiciliar, o juiz autorizou, né, muito embora o Ministério Público sempre dificultando, viu? Ah, é? Ah, não. O Ministério Público é impressionante nesse aspecto, viu? Tá vendo? Aí, depois, em 84, eu também, em 1984, eu consegui um emprego como auxiliar de crédito nas lojas Glória. Não pediram antecedente criminal nem nada, e eu consegui esse empreguinho, ganhando um salário mínimo, mas estava ótimo, né? Depois, em 84 também, foi quando eu prestei vestibular, passei aí. E foi uma surpresa, né? Fui lá porque uma amiga pagou a minha inscrição, falou, vamos prestar, eu fui. Ela foi falar, mas depois nós vamos prestar também em em Itapetininga e em Guarulhos, na FIG de Guarulhos, porque aqui em Osasco a gente não passa, é muito difícil esse vestibular de Osasco, que era realmente, né? Mas eu fui, era 3 dias o vestibular, fui lá, passei, prestei vestibular, passei, né? E cheguei em casa, falei para a Rosa, para minha esposa, né? Falei assim, ó, tem uma surpresa para você. Eu passei no vestibular em Osasco. Ela falou, você está brincando? Aí eu falei, não, sério, mas eu não vou cursar, porque não tenho condições. Ela falou, de jeito nenhum, este diploma é meu, você vai cursar essa faculdade. Eu vou fazer um empréstimo e você, que ela trabalhava na prefeitura de Carapicuíba, ganhava um salário mínimo e mais uns quebradinhos. E ela fez um empréstimo na Caixa Econômica Estadual, né? E para eu pagar a matrícula e a primeira mensalidade, né? E aí, olha, passando um maior sufoco. Eu ia a pé da Coab 5 até a Faculdade de Direito de Osasco, chegava às vezes, quando eu voltava, era 1h30 da manhã. Mas eu não desisti, né? Porque ela também falou assim, você tem que ir em frente. E fui, né? Aí quando foi em 85, e isso é interessante, Thiago, em 1985 eu prestei um concurso na FEPASA para agente de segurança, olha só, albergado. Eu estava em prisão albergue domiciliar. Fiquei quietinho e dessa vez a tecnologia ela conspirou a meu favor. Porque se fosse hoje eu não seria. Não entraria. Não entraria. Por quê? Porque eles pediram o atestado de antecedente criminal e naquela época demorava 30 dias para sair o atestado criminal, né? O atestado de antecedentes. E a moça foi e falou, olha, como vai ter que tomar posse agora, dia 12 de julho, rapidamente, depois vocês trazem o atestado, por enquanto traga só o protocolo. Aí eu fui lá, e graças a Deus, entreguei o protocolo. O atestado estão esperando até hoje. E eu fui na FEPASA, entrei, quando foi depois de 4 anos que eu estava lá, ganhava-se estabilidade, né? Aí eu falei, olha, sou ex-presidiário. Aí um chefão chegou lá e falou assim, vamos mandar esse cara embora, vamos demitir esse cara. Eu falei, tá bom, eu sou sindicalizado, eu vou lá no sindicato, e aí os senhores vão homologar a minha demissão lá. Resultado, o presidente do sindicato chegou e falou, olha, é o seguinte, vocês são incompetentes, quem tem que ser demitido são vocês, porque vocês tinham todo o tempo para chegar e ver isso daí. Ele nunca deu problema, trabalhou corretamente, tudo isso daí. Agora, se ele quiser, ele vai ter dupla estabilidade, que ele vai ser delegado sindical. Aí, delegado sindical. Aí eu falei, claro que eu quero. Aí depois ele acrescentou mais um item, disse o seguinte, e se ele quiser também, daqui a um ano tem eleição para o sindicato, ele vai ser diretor do sindicato do ferroviário. Fui diretor do sindicato do ferroviário, na maior base do sindicato da zona sorocabana, que era Sorocaba, a região, era diretor desde Sorocaba até presidente Epitácio lá. Tudo isso daí era por minha conta, né? Ou seja, já começou, sim. A vida já começou, assim sim, que saiu, já começou. Esse meu amigo, ele já é falecido, Deus o tenha em bom lugar,
ele me ajudou muito, essas pessoas. Daí para frente, ajudei muita gente na FEPASA, tem muitos funcionários, hoje são chefes aí, foram pessoas que eu coloquei lá. Só ajudei, porque a gente tem que retribuir com atitudes, né? O bem com o bem, né? E eu fiz isso daí. Depois, o Thiago ainda não perguntou, mas eu sei que ele vai perguntar, como é que eu consegui passar no exame de ordem da OAB, né? Porque é um exame muito criterioso. A OAB... Mas deixa eu fazer um parêntese aqui, só para eu entender, eu creio que o nosso público também. Quando o senhor entrou na FEPASA, já tinha concluído a universidade? Não, eu estava albergado. Tá. Eu estava albergado. Então, estava trabalhando na FEPASA e ainda... E ainda assinando a carteirinha lá todo mês. Ah, entendi. Mas estava estudando nessa época? Mas estava cursando a faculdade também. Cursando a faculdade? Eu terminei de cursar minha faculdade em 1988. Né? Em março de 88, né? Eu colei grau. E a minha pena extinguiu em 25 de maio de 1988. Quer dizer, eu terminei ainda a faculdade, ainda preso, cumprindo pena em regime de prisão albergue domiciliar. Aí fiquei até 1993, de 80. Eu não precisava já ter um cargo de consultor na FEPASA, né, que é gerente do Departamento de Segurança. Aí eu fui com meu irmão Luciano, um dia lá em Osasco, e ele chegou e falou, me apresentou para um amigo dele lá em Osasco, isso em 1993, como advogado. Falou, a Juricaba é advogado. Meu irmão falou, você é advogado? Um amigo dele lá, né? Aí eu falei, não, eu sou bacharel em Direito. Ele falou, me dá 2.000 cruzeiros aí, puxou assim do blazer, né? Me dá 2.000 cruzeiros, vamos buscar uma carteirinha dessa no Rio de Janeiro. Aí eu olhei assim, achei um tanto quanto grosseiro aquele cidadão, né? Eu falei, escuta, meu amigo, o senhor não me leve a mal, mas eu não iria cursar 5 anos de faculdade de Direito para comprar a carteirinha da OAB. Aí ele falou assim, o senhor já prestou aqui em São Paulo? Eu falei, não, senhor. Então vai prestar para ver se o senhor passa. Aí, mesmo assim, aí eu olhei assim e falei assim, o senhor me desculpa, mas mais uma vez eu vou discordar do senhor, porque se fosse tão difícil, conforme o senhor está dizendo, nós tínhamos no máximo 1 ou 2 advogados no estado de São Paulo, advogados no estado de São Paulo. E pelo que me consta, naquela época, né, hoje tem mais de 500 mil, né? Tem mais de 100 mil. Aí ele falou, vai prestar para ver se você passa. Aí me desafiou, né? Eu gosto de desafio. O doutor Ajudicaba, ele é movido por desafio. Na verdade, acho que ele não gosta de desafio. Né? Exatamente. Mas o desafio construiu sua vida. Exatamente, é verdade. Aí eu peguei e falei, nossa, o moço me desafiou. Esse moço, ele é advogado, ele era bacharel em Direito? Eu não sei, pelo jeito ele tinha comprado a carteira dele. Se ele ofereceu, acho até que ele... Pois é. Aí eu peguei e fui, meu irmão falou, o cara te desafiou. Aí eu falei, não, tudo bem. Eu fui, estudei, que eu estava já um pouquinho enferrujado, né, natural. Aí estudei direitinho. Bom, na primeira prova da OAB eu fui lá e fiz inscrição, né, e prestei exame de ordem, né. Prestei naquela época... São Paulo? Em São Paulo. Não foi para o Rio? Não foi para o Rio, prestei, exatamente. Eu fui lá, era na FMU. E as provas eram todas lá, né, na FMU. Você unia tudo quanto era aluno lá na FMU. Não era nem para o lado de cá. Aí eu fui lá, quase que eu gabaritei. Ali era 100 questões, agora parece que diminuiu. Né? Era 100 questões, mas eu estudei, era só perguntas conceituais, tudo mais. Eu fui lá e fui bem. Aí tudo bem. Vamos para a segunda etapa, que era diferente. Você tinha que chegar, passava na primeira fase, ia lá na Praça da Sé, girava um globo para sortear uma peça, para ver qual era a peça que você ia fazer a sustentação oral perante aquela banca de advogados lá na FMU. E a plateia. E eu fazendo tudo isso em sigilo, porque eu não contei para a Rosa, para minha esposa, né? Eu falei, se eu passar, eu vou contar só depois. Aí eu peguei e fui. Sorteei um ponto que dizia o seguinte, era uma peça prática mesmo, né? Que você sorteava lá. Um habeas corpus. Só que era um habeas corpus que dizia o seguinte, um delegado do 3º Distrito Policial da capital está prendendo mulheres que estão se prostituindo ali na região da Rio Branco. Uma delas, sentindo-se ameaçada, procura o seu escritório de advocacia. Qual a solução que o senhor dá para o caso?
é habeas corpus, né? Mas não é o liberatório, porque a pessoa não está habeas corpus preventivo, né? Eu fui lá, fiz a sustentação direitinho, tudo bonitinho, né? Era só 8 candidatos que eram examinados por noite lá, né? Aquela banca só examinava 8 candidatos. Mas os 6 que foram na minha frente, se eu fosse examinador, eu teria reprovado. E eles foram reprovados mesmo, né? E eu falei, mas vai chegar a tua vez, cuidado. Aí quando chegou a minha vez, não precisa nem dizer, o pessoal olhou assim, falou, como é que é o nome? Mostrou para o outro, eram 3, né? Examinando. Falou, Ajuricaba. Eu já sabia que era meu nome, porque as pessoas têm dificuldade para falar esse nome, Ajuricaba, né? Aí falou, doutor Ajuricaba. Aí eu fui lá, levantei direitinho, né? Fui lá, fiz a sustentação direitinho do habeas corpus primeiro, tudo certinho, tudo bonitinho, né? Deram parabéns. Aí começou as perguntas conceituais. Pam, 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 pam. Nossa, bem diferente. Bem diferente. E eram bastante questões, né? Aí a presidente, uma moça bonita, chegou e olhou assim e falou assim, sabia que eu já tive um grande amor com esse nome? Meu Deus! Quando ela falou isso, eu pensei, aí todo mundo vai querer, não precisa responder mais nada, já passou, bababá, bababá. Aí, de repente, a moça ficou séria, olhou para mim e falou assim, doutor, o senhor quer ser advogado? Eu vou formular uma questão prática. O senhor está em seu escritório, né? E é procurado por uma família, dizendo que o filho estava portando droga e está preso. Qual é a solução que o senhor dá para o caso? O que o senhor faz para soltar o seu cliente? Aí eu pensei assim, nossa. Falei, eu não me dirijo até o distrito policial para ver o auto de prisão em flagrante cidade. Doutor, está tudo correto. Dessa vez o delegado fez tudo certinho. O senhor não precisa se preocupar. Eu quero saber o que o senhor faz. Aí já começa a bater aquele desesperozinho de leve, né? Aí eu falei, não, eu entendo que o procedimento deve ser esse. Chego lá, peço para ver se tem um laudo constatando. Doutor, está tudo correto. O que o senhor faz para soltar? Aí bateu o desespero, né? Eu falei, ai meu Deus. Aí eu falei, eu entendo que é isso mesmo. Aí ficou, os outros 2 examinadores olharam assim e disseram o seguinte, eu vou fazer mais umas questões, porque como que queria dizer o seguinte, esse candidato tem que ser aprovado, mais ou menos por aí, né? Aí fizeram uma série de perguntas, eu respondi tudo, que era conceituais as perguntas, eu respondi. Aí o doutor Reinaldo, eu lembro até o nome dele, olhou assim para ele, e aí, doutor? Ele falou assim, ele não respondeu a minha questão e ele quer ser advogado, né? Aí eu falei, por gentileza, doutora, daria para a senhora repetir? Quando ela repetiu, eu falei, naquela época, hoje é outra lei, né? Eu falei, a lei 6368/76, é artigo 16, é crime afiançável, paga-se a fiança. Ai, doutor, o senhor me tirou de uma angústia. O senhor vai ser um grande advogado. Só errou nisso. Mas tinha limites de perguntas? É quase uma... Nossa. Essa prova da OAB dessa época, então, é quase uma fase oral de um concurso público, né? Sim. Se a gente for ver, muitos concursos. Inclusive, eu lembro que um amigo japonês que estava comigo lá, e ele ia prestar no dia seguinte, falou, nossa, rapaz, foi um massacre, mas parabéns, né? Aí foi um massacre isso daí. Tinha limite de perguntas? Não, pelo jeito não tinha limite de perguntas. Eu acho que era... Segundo ele, era novo, foram né? 21 perguntas que conceituais. Imagina, porque hoje a segunda fase da OAB é composta por uma peça que você estuda previamente, né? A área. Sim. E depois, se eu não me engano, são 4 questões objetivas. Exatamente. Dissertativas. Perdão. É isso e mesmo. aí o índice de reprovação hoje é bem grande da OAB. Imagina se fosse ainda até hoje. Nossa, tudo... naquela época era bem mais difícil. Eu entendo assim. Mas não é difícil. Basta que o aluno estude, porque aquilo ali cai naquele conceito que eu falei antes. Se fosse tão difícil, nós teríamos no máximo 1 ou 2 advogados, né? E já temos mais de 500 mil. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. O que precisa é o aluno se conscientizar, o estudante se conscientizar que ele precisa saber o mínimo necessário para passar no exame de ordem. Ele vai defender patrimônio, vai defender liberdade, então ele tem que ter cuidado. Baltazar Silva está respondendo sua pergunta aqui. Era critério da banca. Exatamente, era critério da... É verdade. Ele deve ter prestado também nessa época também. E a doutora Giovana Cunha está falando,
a primeira palestra da Jovem Advocacia que eu assisti foi com a doutora Juricaba. Deve ter sido aqui na OAB. É bom que já fica inspirado, né, os jovens advogados aí. É bom saber, porque muitas vezes o jovem advogado ele vai encontrar dificuldade para advogar. Eu vejo quando algumas perguntas que eles me fazem, perguntam assim: Juricaba, como você conseguiu advogar? Eu falei: meu amigo, desse jeito, eu respondo desse jeito. Eu falei: meu amigo, minha amiga, não tem segredo. Se você não sabe, pergunta para o cartorário. Eles adoram ensinar para advogado. Falou: você chega no balcão e fala assim: boa tarde, pessoal, bababá, e tudo bem. Eles respondem boa tarde, uns não respondem, mas alguém... aquele que respondeu, você fala: minha amiga ou meu amigo, por gentileza, daria para a senhora me ensinar, me explicar um negocinho aqui? Aí ela vai lá, tem o maior prazer, explica tudo bonitinho. E você aprende. Foi assim, eu não sabia de nada. Mas posso fazer um parêntese aqui? Claro. Eu acho que a maioria dos advogados hoje recém-formados, não vou generalizar, eles têm vergonha de perguntar, assim, eu não sei fazer isso, eu tenho que perguntar. Sim. Não, acho que eu tenho que saber tudo e não posso demonstrar que eu não sei, mesmo sendo iniciante, né? E às vezes pode ser que acaba cometendo um erro que prejudique o cliente e acaba se prejudicando, Exatamente. Então tem outra coisinha também que eu acho importante, é quando o advogado vai na delegacia, chega lá, dá boa noite, bom dia, aquele protocolo natural, ele está ali apenas para garantir a integridade física e moral do seu cliente. Ali não existe delegacia, não existe contraditório. Contraditório vai se estabelecer lá no fórum. Então ele tem advogado, porque eu cheguei lá, deu uma dura no escritório. Não, que conversa é essa? Chega lá, boa noite, tudo bem? Estou acompanhando um caso flagrante ou coisa do tipo, né? Um cliente que foi encaminhado para cá, como é que está? E só isso, não precisa esse negócio de arrogância. De arrogância, gente. Eu vejo as coisas, não tem uns vídeos aí que aparecem de vez em quando, briga de advogado. Poxa vida, eu todo esse tempo aí, nunca tive, só fiz amizade com um delegado, com escrivães, com os funcionários, tem um monte de amigos aí, né? E também tem um detalhe, nunca fui fazer acerto em delegacia, o advogado precisa ser sério, viu? Meus irmãos escrivães de polícia, né? Nunca, meu genro era chefe dos escrivães aqui em Osasco, aqui, ficou 10 anos, eu nunca pisei na delegacia dele, porque não tinha nada para fazer lá. Por quê? Você tem que fazer uma opção, o advogado precisa ser sério, né? Sério. É isso que eu sempre digo para os meus colegas advogados. Meu amigo, você não vai ficar rico, mas pelo menos dificilmente você não vai merecer o respeito daqueles que trabalham aí no judiciário. Exatamente. Assim, né? É verdade. É com juiz, é com promotor. Eu tenho amigos aqui no Ministério Público, que o doutor Renato é um professor extraordinário, tenho o maior respeito por ele, Renato Ferreira. Né? Meu amigo, eu faço questão de dizer, meu amigo, eu tenho o maior, professor Renato. Você está convidado para vir aqui também. Sim, e ele é excelente, viu? Bom professor. Nosso vice-presidente está nos acompanhando, nos assistindo aqui. Fernando, é por causa dele que essa entrevista aconteceu, ele que fez o convite. Um grande abraço aí, obrigado. Essa pessoa excelente aqui, baita entrevista, tem muita história. E estão te esperando aqui, que ele não pega trânsito, sabe? Que ele mora do lado. Doutor Alexandre Coronado está nos assistindo aqui também, um grande abraço, meu irmão. E o doutor Baltazar mandou aqui, verdade, no mundo de direito somos eternos aprendizes. Sempre. Exatamente. O doutor sempre Baltazar é um grande colega também, advogado, amigo. O doutor Alexandre aí também. Né? O Fernandinho, eu chamei ele Fernandinho, é o meu vice-presidente. Ele disse aqui, que somos uma família, né? E é verdade. Sim. É um menino maravilhoso, o pai dele é advogado também, o Zéldio, né? A Sônia, a mãe dele, é minha amiga, né? E desde a infância, quando ela tinha 14 anos de idade. Então não vou dizer quanto tempo faz que a gente se conhece, porque eu não quero revelar a idade dela. E nossa presidente está aqui também. A nossa presidente? Está aqui também online com a gente, um grande beijo. Grande beijo para minha presidente. Ana. Adoro minha presidente, sou o mais fiel cabo eleitoral dela, ela sabe disso, viu? O doutor é presidente da Comissão de Direito Penal, eu sou daqui da UAB, né? Também
uma gentileza da minha presidente, né? Ela tá mandando aqui, meu presida, amigo e super protetor. Isso mesmo, eu adoro a Ana. A Ana é uma pessoa Ela é uma maravilhosa, pessoa excelente. viu? Mudou a OAB de Barueri. Exatamente. Eu acho que a OAB passou a ser mais respeitada na gestão dela. Eu tenho o maior orgulho, viu, presidente, de fazer parte desse seu time aí. Pode contar comigo sempre. Legal. Voltando pro assunto aqui, e depois da banca, como que foi? Aí Sim. dali foi aprovado? Sim, aí teve mais um detalhe, que é interessante esse detalhe. Eu peguei e falei, agora eu vou requerer a minha inscrição na OAB. Fui lá e requeri e contei. Já fui processado, condenado e cumpri pena. E você não tinha obrigação de contar, não, né? Não tinha obrigação, mas juntei o meu atestado de antecedente, dizendo nada consta, que por força de lei sai assim. Aí, depois de 15 dias, recebi um telegrama, era telegrama ainda. Recebi um telegrama dizendo o seguinte, que é para comparecer. Compareci, cheguei lá, a banca examinadora lá, né, de ética, do Conselho de Ética, chegou e disse o seguinte: doutor, nós queremos saber uma coisa, esse atestado de antecedente é falso? Porque estava nada consta, né? Eu falei, não, excelências, os senhores sabem que por força de lei hoje sai dessa forma, mas eu quis questão de dar ciência à minha instituição, à OAB, que eu já fui preso, condenado, processado e cumpri pena no Carandiru. Aí um deles olhou para o outro olhou para um, aí um deles olhou assim e disse assim, doutor, o senhor está sendo muito verdadeiro, o senhor vai nos trazer aqui a reabilitação criminal. Interessante isso daí, né? Aí eu falei, não, mas não é necessário. Ele, olha, é o tipo da coisa, é pegar ou largar. Se o senhor aceitar, nós não vamos indeferir. Caso contrário, nós vamos indeferir a sua inscrição. Aí, não tinha alternativa, fui e peguei lá e entrei com um pedido de reabilitação criminal. 9 meses, uma gestação. Uma gestação. Para poder sair a sentença judicial, por ordem judicial, né? Sentença judicial. Imagine, você na ânsia ali de Sim, advogar, sim. e na época ainda trabalhava na Trabalhava FEPASA. na FEPASA, né? Aí tudo bem. Tudo bem. Quando saiu depois de 9 meses, reabilitado criminalmente, por força de sentença judicial, peguei rapidamente ali, já levei na OAB. 15 dias depois, outro telegrama. Era na base do telegrama para comparecer, que agora era o plenário que ia decidir. Não era ainda o plenário, não. Eu cheguei lá, o relator falou, olha, o senhor cometeu crime infamante, incompatível com o exercício da advocacia, por essa razão o senhor não pode ser advogado. Falei, mas espera aí, excelência, o senhor está me impondo uma sobrepena. Eu já paguei a minha pena, eu só quis dizer para a minha instituição que eu cometi esse crime da ciência, né? Usei, inclusive, a mais nobre das profissões, que é ser advogado, né? Até fazendo uma média com ele, né? Para ver se ele... para me reintegrar à sociedade. Sou casado, tenho filhos, tenho um emprego, mas... E sou tratado dessa forma. Isso é bis in idem, uma sobrepena que não existe no nosso ordenamento jurídico. Aí ele ficou meio sem graça ali, mas foi lá e perguntou para o companheiro do lado, eu acho que por solidariedade, ele falou, não, eu também acho que o senhor tem razão. Aí o outro olhou assim e falou, não, acho que ele disse muito bem, isso é uma sobrepena, uma pena que ele já cumpriu, e nós, aí, tudo bem, foi 2-1. 2-1, resultado, um deles lá falou, doutor, o senhor pode entrar com o embargo. Eu falei, eu sei que posso e vou entrar, né? Eu quero ser advogado, eu sei dos recursos cabíveis. Mesmo assim. Aí tudo bem, boa tarde. Depois de 15 dias foi quando apareceu mais um telegrama, ele chamou para o plenário para decidir. Deus, que era o doutor José Roberto Batoc, que hoje é advogado do Lula. Esse grande jurista, por sinal, né? Doutor José Roberto Batoc, que estava presidindo a sessão. E por 4-1, eu fui admitido, mas com o voto contrário ainda do relator, que no mês seguinte estava pedindo para eu votar nele.
esse indivíduo, olha só. Mas tudo foi muito difícil, mas foi tudo muito transparente. Tem que ter essa transparência. Se você quer ser, isso faz uma opção de levar uma vida honesta, correta, então seja honesto também. Não tenha medo não, vá em frente. É assim que a gente vence na vida. É verdade. Não é verdade? E foi assim que eu consegui a minha inscrição na OAB e fui advogar. Graças a Deus, 30 e tantos anos não tem uma reclamação, viu? E, Hoje o doutor ainda atua na área criminal. eu atuo na área criminal. Nós temos um escritório aqui em Alphaville, na Avenida Cauchy, Sim. 293. O nosso escritório é lá, no Alpha Green, naquele prédio lá, né? E tem o meu filho, o Jaime, que é advogado, tem o doutor Alexandre, que é o meu genro, né? E a minha filha também presta assessoria jurídica e ela é a pessoa com quem a gente mais faz consulta, né? Porque ela já é pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal, o Alexandre também, né, o esposo dela, o Jaime, meu filho, aos 25 anos de idade, eu sempre faço questão de dizer, ele foi advogado do Bradesco, pediu exoneração porque ele quis empreender e justo no momento errado. Ele comprou uma franquia da cachaçaria Água Doce ali na Praça das Orquídeas. Já fui lá, já. Pois é. Então, mas é um excelente advogado. Então, eu digo sempre uma coisa, estava falando para o Thiago, Thalita, eu sou um homem realizado, porque eu tenho minha esposa, que esteve naquela fila do Carandiru, hoje ela é formada, é gestora de RH. E poucas mulheres são assim. Exatamente. E meus 3 filhos são advogados, e tem um lá em Juazeiro do Norte, o Flávio, que é pastor evangélico, né? E ele tem, eu também eu pedi para ele, falei, filho, cursa a faculdade de Direito, você tem o 2º grau, ele já está no 5º semestre. A gente vem mais um advogado aí na família. Tem mais um, com certeza. Mas o Alexandre, eu considero meu genro como se fosse meu filho. É uma pessoa maravilhosa, adoro, amo ele, de coração mesmo. Sim. E tenho certeza de uma coisa, que eu jamais seria alguma coisa na vida se não fosse o apoio da Rosa, minha esposa. Uma esposa maravilhosa, nós estamos casados há 41 anos. Olha que bonito, né? 41 anos, companheira, comeu, vamos dizer assim, tudo, o pão que o diabo amassou, né? É verdade. Ali junto e ali. E graças a Deus, viu, nós temos casa própria, carro próprio, tudo isso daí, tem um predinho, as coisas que eu tenho, tudo ali, viu, escritório próprio, tudo bonitinho, é nosso mesmo, tá quitadinho, bonitinho. Que bom. Né? É uma história de superação muito linda. Sim, sim. Verdade. Nossa presidente está pedindo para você mandar um beijo para ela. É verdade. Minha presidente é sempre uma honra. É a presidente mais linda da OAB Isso é que eu verdade. conheço. É verdade. É linda e é o tipo da coisa. Ela sabe que eu sou um admirador dela, eu sou um cabo eleitoral forte e leal a ela. E pode ter certeza, viu? Ela vai ser reconduzida, vai ser reeleita novamente a presidente da OAB, e nós vamos estar juntos. E doutor, agora chega o momento descontração, engraçado do nosso programa aqui. Me dá uma opinião, por favor. Doutor Fernando mandando um beijo pra Thalita aqui. Também ele tem bom gosto. Tem bom gosto também. Tem bom gosto. A Thalita é uma moça muito linda. Obrigada. É muito linda mesmo, né? Obrigada. Fernandinha, eu vou te falar um negócio. Isso é perigoso. Você é perigoso mesmo, né? Fernando, outro beijo pra você, tá? Meu grande irmão Alexandre Coronado está falando que história fantástica do colega e quero conhecê-lo. O doutor Alexandre é o novo presidente de Direito Imobiliário. Puxa, que legal. Parabéns, então, doutor. Eu vou fazer essa apresentação aqui, que são Parabéns, uma pessoa maravilhosa, você tem que conhecer. Parabéns, é uma também. honra tê-lo como colega de presidência nessa gestão da nossa querida presidente, Ana Luísa Castro. Doutor Alexandre Campos está mandando aqui, meu querido sogro, um exemplo de ser humano e exímio advogado. E esse moço é suspeito, que eu gosto muito dele. E nós estamos chegando no final da nossa entrevista aqui, infelizmente, mas eu tenho uma última pergunta. O que o doutor falaria hoje para a Juricaba lá atrás? Se tiver alguma pessoa na mesma situação,
que deseja cursar, que já passou pelo sistema penitenciário, que deseja cursar lá na frente curso de direito, que tem oportunidade, o que você falaria para essa pessoa? Que ele acredite que é possível você lutar pelos seus sonhos, desde que você seja uma pessoa honesta e que você realmente saiba que vai enfrentar um monte de obstáculos, porque a nossa sociedade, ela discrimina. Eu sei o quanto a Rosa, minha esposa, sofreu de discriminação, o quanto eu sofri, mas eu tinha um objetivo. Eu falei, eu vou em frente e vou conseguir. E é assim que a gente vence na vida. Né? É assim que a gente... Porque tem um monte de pensamentos negativos. Quando a minha filha, a Vanessa, foi prestar... Meus filhos, todos eles passaram, antes de terminar a faculdade, já passaram no exame de ordem. A Vanessa passou antecipadamente. Eu disse para ela, ela falou, pai, eu nem terminei a faculdade, pai. Eu falei assim, não, filha, vamos só para ver como é que é, vai lá. Agora, afaste de gente com pensamentos negativos, filha. Importante. Exatamente. Né? Afaste. Então eu digo para você, meu amigo, para você conseguir alguma coisa na vida, você tem que se afastar dessas pessoas. Porque quando a primeira coisa, quando você diz para uma pessoa que você vai, por exemplo, que eu vou me candidatar a deputado federal em 2022, quando eu falo isso, as pessoas falam, tem a Bruna, tem o Rubinho, daí vem todo aquele... Eu falo assim, a Bruna, ela foi deputada federal por 3 mandatos, com um brilhante trabalho, diga-se de passagem, ninguém viu nada contra essa moça, excelente, eu me orgulho de dizer, sim, a Bruna por 3 mandatos, né? E se o irmão dela for, também vai na mesma direção, não atrapalha eles nada. têm o mesmo e é de direito, gente assim que nós precisamos. E eles têm o mesmo direito que o doutor, por sim, exemplo, de sair. Sim. E outra coisa, o fulano, eu digo sempre o seguinte, seria uma contradição da minha pessoa, eu digo para todo mundo que eu moro na melhor cidade do Brasil, Barueri. Moramos. Pois é. Como é que eu vejo um grupo administrando essa cidade por 40 e tantos anos, 40 e poucos anos, e agora eu vou falar mal dessa cidade, gente? Não tem como. Não é verdade? Não. Se eles estão aí, é porque... E tudo eleito democraticamente. Se você eu tenho o prazer de trabalhar com o prefeito Rubens Furlan. É meu amigo particular, gosto do Furlan, tivemos algumas... É sempre mais não, mas acontece, é normal. Mas eu gosto do Furlan. Se você pegar... É um amigo. Se você pegar cidades vizinhas, tiveram a mesma oportunidade de crescer. Sim. E você comparar com Barueri... Exatamente. Tá aí. Não precisa brigar por nada. Não, tá aí. É só olhar, né? É verdade. E pela oportunidade, quero aqui mandar um recado para o meu prefeito, dizer que está na hora dele ser governador desse estado, hein, prefeito? É isso aí. Viu? 2022, promete. Quero voltar para governador e trabalhar para você, hein, rapaz? Exatamente. Um grande abraço aí para o nosso prefeito. O PDT. Thalita, chegamos nas nossas considerações finais. Antes, né? O programa passou tão rápido que não tem... Quando tem conteúdo, passa rápido. A hora faz assim, né? A gente nem percebe. Doutor, muito obrigada mesmo por ter compartilhado com a gente sua história de vida, que eu tenho certeza que, por mais que tenha pessoas que talvez aqui não sejam do mundo jurídico... E a maioria do nosso público, viu? Não são do mundo jurídico, são pessoas... E dá pra poder pegar insight de toda a sua história e aplicar na vida da gente, né? Não necessariamente com curso de direito... Mas a situação em si, que tem muita gente que passa por muitas dificuldades na vida e que esmorece, né? Perde totalmente a vontade de prosseguir. Que sirva de exemplo para todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigada por compartilhar. Que Deus te abençoe muito, né? Porque assim, nunca desistiu, sempre manteve firme. Obrigada por compartilhar com a gente e obrigada por fazer parte da OAB também, né? Junto com todo mundo aqui. Sim. Obrigado, Thalita. Para mim é uma honra, viu? Da mesma forma eu falo para o Thiago, né? Dizer que a gente tem um único objetivo com esse tipo de entrevista. É tentar ajudar algumas pessoas que não têm esperança, que acreditem. O exemplo vivo é o Ajuricaba, hoje que está aqui. Exatamente. Toda essa história. Então acreditem, não desista. E pode ter certeza que vocês vão alcançar o objetivo de vocês. Todos aqueles que acreditarem. Essa é o meu recado
para aquelas pessoas que assistiram essa nossa entrevista aí. E foi um prazer imenso conhecer o Thiago e conhecer você, Thalita. Pessoas que a gente percebe que você deixa a gente fluir naturalmente, né? Os pensamentos, a entrevista, viu? Parabéns, parabéns. Para quem não sabe, o nosso programa não tem pauta. Tá? É verdade. Não tem script, não tem nada. É verdade, é verdade. Tem convidado que chega aqui, mas eu não sei o que falar. Não sei que perguntas vocês vão fazer. Não vou falar. É uma conversa vai chegar agradável, aqui né? e vai tomar um café com justiça. Inclusive, mostra a sua caneca que acabou de ganhar. Ah, aqui. verdade. Olha aqui. O presente que eu ganhei aqui, né? É aqui. Eu vou no escritório tomar café nessa caneca aí. Ah, será um prazer. Será um prazer. Doutor, foi uma grande honra ter você aqui. Eu sou um eterno aprendiz, aprendi muito mais contigo hoje. Obrigado, Tá? obrigado. E agradeço muito, Deus abençoe. Eu tenho certeza que todos de casa gostaram muito. Essa entrevista ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube aí, do Café com Justiça. Se você ainda não é inscrito, corre lá no YouTube, Café com Justiça. Entra lá, se inscreve, curta e compartilha para ajudar a gente nesse projeto aqui, tá bom? Valeu, um forte abraço. Até semana que vem, às 8, sexta às 8. Abraço. Até, pessoal. A Academia de Criminalística Acadecrim é um novo conceito na formação e treinamento de profissionais nas áreas das perícias forenses. Entidade de ensino criada pela CEUEL Criminalística visa entregar conhecimentos específicos, amparados em estudos internacionais, logrando desta forma que todo aluno se torne um verdadeiro profissional. Acadecrim, o futuro da criminalística nas suas mãos.